boa noite. Boa noite. Temer, em Roraima, promete resolver a crise dos refugiados venezuelanos. Já são 40 mil em situação dramática e devem ser levados para vários estados. Dia de vacinação contra a febre amarela na região do aeroporto de Congonhas. Esquema de emergência foi montado por causa da morte de um sagui em área urbana. Blocos de carnaval se espalham por São Paulo e atraem grande público. Pela primeira vez, a festa ocupou a Avenida 23 de Maio, uma das principais da cidade. Após 2 noites de desfile, escolas de samba paulistanas aguardam a apuração amanhã. Você vai ver como foi o grande espetáculo que agitou o sambódromo do AMB. Alunos da rede pública na Escola de Vela, o esporte campeão de medalhas olímpicas brasileiras. O curso é de graça, dura quase um ano e vai ser feito na represa Guarapiranga. Localizada a caixa preta do avião que caiu na Rússia e matou 71 pessoas. O acidente ocorreu 6 minutos depois da decolagem em Moscou e ainda não há nenhuma explicação. O Jornal da Gazeta está no ar. Moradores da Zona Sul de São Paulo, na região do aeroporto, lotaram os postos da prefeitura para vacinar a população contra a febre amarela. A medida foi adotada depois que um macaco com a doença morreu em uma casa no bairro de Campo Belo. Para muita gente, hoje o dia foi de enfrentar fila e sol forte em busca da vacina contra a febre amarela. Este posto móvel foi montado num estacionamento de um supermercado, na Avenida Washington Luiz, na Zona Sul de São Paulo. A ideia era imunizar moradores da região, mas muita gente veio de fora. Tiago e Caroline são de Osasco. Eles estão com viagem marcada para Mairiporã, considerada a área de risco. Mesmo perdendo na segunda-feira de feriado, mas vamos lá. O jeito é esperar aqui mesmo e esperar para tomar vacina, né? Tem que se prevenir. Lorena, de apenas 6 anos, não queria ser vacinada, mas não teve jeito. Depois da picadinha no braço, ela se acalmou e deu até entrevista. Ainda tá doendo um pouquinho. Mas é importante, né? Tá protegida, né? Agora você tá melhor? Sim. Este outro posto foi montado no estacionamento de um pet shop, também na Washington Luiz. E olha só o tamanho da fila. As pessoas chegaram a esperar de 4 a 6 horas para serem vacinadas. O senhor já está há quanto tempo aqui? Já faz meia hora. Isso. Vai tentar ser vacinado hoje? Sem dúvida. Eu vou sair daqui vacinado. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura de São Paulo, desde o dia 25 de janeiro, mais de 1.200.000 pessoas foram vacinadas contra a febre amarela na cidade. As doses fracionadas, que protegem por um período de até 8 anos, foram as mais aplicadas. De quarta-feira em diante, os postos de saúde vão fazer o atendimento à população a partir do meio-dia. A gente está salientando para as pessoas que elas podem esperar um pouquinho, porque quarta-feira é daqui a 2 dias, né? E usar repelente, né? Porque a vacina ela só vai fazer efeito daqui a 10 dias. A ação emergencial começou depois que um macaco morto por febre amarela foi encontrado em uma residência no bairro do Campo Belo na última sexta-feira. No sábado, mais 4 parques públicos foram fechados temporariamente. Agora já são 31 em toda a cidade. Os espaços de lazer fechados aqui na Zona Sul trazem um aviso sobre a interdição. São os parques do Cordeiro, na Chácara Monte Alegre, Chuvisco, no Jardim Aeroporto, o Parque Linear Invernada, no Campo Belo, e o Parque Severo Gomes, na Granja Julieta. Eu sempre vim aqui no final de semana ou correr ou fazer algumas atividades. Aí a gente aproveitou o carnaval e falou, vamos vir aqui. Aí quando a gente chegou aqui, viu essa placa e paciência, né? Não tem muito o que fazer. O porteiro de um prédio no centro de São Paulo é acusado de ajudar uma moradora a esconder celulares furtados. A polícia encontrou mais de 300 aparelhos com a dupla presa no sábado.
A prisão foi feita por policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Segundo a Polícia Civil, Francisco das Chagas Pereira Macedo, de 45 anos, e a nutricionista Fernanda Maranhão Arouche, de 27, participavam de um esquema criminoso. Ele era responsável por guardar os telefones furtados pela mulher, que morava no prédio onde ele trabalhava, na Avenida São João, na região central. Mais de 300 aparelhos celulares foram encontrados dentro de bolsas e no acesso à caixa d'água do edifício. O empreiteiro Marcelo Odebrecht entregou à Operação Lava Jato uma nota fiscal de R$250 mil do financiamento do filme Lula, o Filho do Brasil, que conta a história do ex-presidente. O filme estreou em 1º de janeiro de 2010 e conta a história do ex-presidente com nomes importantes do cinema brasileiro. Custou cerca de R$12 milhões, segundo a produtora Filmes do Equador, do cineasta Luiz Carlos Barreto. Parte desse valor foi pago pela construtora Odebrecht, que comprou uma das cotas de patrocínio, conforme o recibo de R$250 mil, apresentado à Operação Lava Jato pelo ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. A Polícia Federal investiga se houve lavagem de dinheiro no caso, mas por enquanto não encontrou nenhuma irregularidade. O produtor Luiz Carlos Barreto, que é amigo pessoal do ex-presidente Lula, disse que o financiamento do filme obedece a todas as regras da Ancine. Ele também declarou que não é novidade para ninguém que a Odebrecht comprou uma das cotas de patrocínio do filme, já que o nome da empreiteira aparece nos créditos públicos do filme, apesar de os executivos da empreiteira terem pedido na época para não aparecer. Pelo segundo dia, os foliões tomaram a Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo, para curtir os blocos de carnaval. A repórter Sabrina Pires acompanha. Olá, Sabrina, boa noite. Olá, Gamberini. Olha, mais um dia de congestionamento aqui na 23 de maio, só que dessa vez de gente. Mesmo depois que o bloco Pinga em Mim passou, olha só ainda quanta gente está por aqui. Já não tem mais música, já não tem mais nenhum tipo de folia específica pensada para eles, mas o pessoal não vai embora não. Tá aqui na 23 de maio, 1,5 km bloqueada da avenida, 2 sentidos, tudo fechado para os carros e os foliões aproveitam. Hoje foi dia de carnaval virar festa sertaneja, porque o bloco Pinga em Mim faz essa homenagem ao sertanejo universitário e arrastou cerca de 200 mil pessoas. E agora é horário de dispersão, o pessoal continua aqui na festa. Hoje foi bem mais tranquilo do que ontem, quando teve confusão. 2 blocos se encontraram, houve empurra-empurra, também acabou tendo spray de pimenta usado pela polícia. O pessoal reclamou que as grades estavam aqui, não tinha para onde fugir. A prefeitura disse que vai avaliar o que aconteceu, que está monitorando o carnaval e disse que pode fazer alguns ajustes. Quando questionada pela nossa produção, a prefeitura respondeu que os ajustes podem ser mais banheiros químicos. Bom, falando sobre o fim de semana, um balanço de festa aqui em São Paulo, quase 1,5 milhão de foliões nos bloquinhos de rua, inclusive aqui na 23 foi um dos principais, com quase 1 milhão de pessoas por aqui. Também 183 multas por causa de xixi na rua, tem bastante banheiro químico, mas mesmo assim o pessoal prefere fazer na rua, mas leva a multa agora. E nem a Secretaria de Segurança Pública, nem a Prefeitura deram informações sobre um levantamento de roubos e furtos aqui na capital. Bom, falando sobre amanhã, porque continua a folia por aqui, viu? Inclusive aqui na 23 tem bloco a partir da 1h, o bloco dos invertidos, o bloco LGBT, mas tem uma novidade também, um desfile extra, que é o do Agrada Gregos, é um desfile a mais preparado para amanhã. Esse bloco já fez a apresentação no Parque do Ibirapuera, arrastou uma multidão e promete mais para amanhã aqui na 23, à 1h. Voltamos ao estúdio. Pois é, Sabrina, os desfiles no Sambódromo já aconteceram, vai ser amanhã a apuração do Carnaval 2018 aqui em São Paulo, né? Na sexta-feira, primeiro dia de desfile, houve um imprevisto, a Independente Tricolor teve que ser penalizada porque o carro Abre Alas teve que ser rebocado. Martinho da Vila, caminhoneiros e o estado do Maranhão foram homenageados pelas escolas. Na sexta, o primeiro dia de desfiles, a Independente Tricolor estreou no grupo especial contando a história dos filmes de terror. O carro Abre Alas da escola, que fez uma homenagem ao cineasta Zé do Caixão, precisou ser rebocado durante todo o desfile, o que fará a Independente perder 1,2 ponto.
A Unidos do Peruche levou ao AMB um enredo cheio de referências musicais do Brasil à África, na homenagem aos 80 anos do cantor e compositor Martinho da Vila, que faz aniversário hoje, nesta segunda de carnaval. O músico veio no último carro da escola, acompanhado de amigos e familiares. A Acadêmicos do Tucuruvi fez sua participação na avenida com uma viagem pelos museus do mundo, homenageando também os brasileiros. O desfile foi simbólico, já que a escola não será julgada nem poderá ser rebaixada, mesmo depois de ter perdido 90% das fantasias em um incêndio em janeiro. A quarta escola a desfilar no primeiro dia, a Mancha Verde, homenageou o grupo de samba Fundo de Quintal e os 40 anos da criação dele, para falar da relação entre samba e amizade. Os integrantes do conjunto estavam no último carro, que levou o nome de O Show Tem Que Continuar, um dos maiores sucessos do grupo. A Acadêmicos do Tatuapé foi para a avenida com samba enredo sobre a história, a beleza e a cultura do Maranhão. Apostando em uma bateria com paradinhas e um toque de reggae, a escola da Zona Leste, que conquistou em 2017 seu primeiro título no Grupo Especial de São Paulo, foi em busca do bicampeonato. A Rosas de Ouro foi a penúltima escola a desfilar no primeiro dia de festa paulistana. A escola trouxe a mistura entre o samba e o sertanejo e contou as belezas e dificuldades da vida dos caminhoneiros no Brasil. Com o dia já amanhecendo, a Tom Maior fechou a primeira noite do AMB, misturando samba e história, contando a história da Imperatriz Leopoldina e da Escola de Samba Carioca Imperatriz Leopoldinense. No sábado, 7 escolas desfilaram. Teve homenagens a importantes nomes da música brasileira como Gilberto Gil e Alcione. Mas não faltaram críticas à situação política, econômica e social do Brasil. A Unidos da Vila Maria também pode ser penalizada. A saia da primeira porta-bandeira caiu no meio da avenida. Na noite de sábado, a X9 paulistana, que retornou este ano ao Grupo Especial, trouxe crítica política em seu enredo. Em seu abre-alas, os integrantes estavam vestidos de juízes e de políticos com malas de dinheiro e notas na cueca. Alguns deles tinham o terno sujo de lama e vestiam faixa presidencial. Com o que foi considerado um dos mais luxuosos desfiles do Carnaval paulistano, a Império de Casa Verde também apostou na sátira política e voltou à Revolução Francesa para fazer um paralelo entre o Brasil de hoje e a França do século XVIII e falou sobre o caos do Brasil. A Mocidade Alegre homenageou a cantora Alcione, lembrando a trajetória da artista que teve sucessos como Não Deixe o Samba Morrer. Esse ano, a cantora que foi destaque no último carro da escola completa 70 anos de idade e 45 de carreira. Mais premiada e mais tradicional escola do Carnaval paulistano, a Vai Vai repetiu uma fórmula campeã e animou a AMB com uma homenagem ao cantor Gilberto Gil. A escola destacou a história do músico baiano desde a Bahia, passando pelo tropicalismo e sua influência na música e cultura brasileira. Gil, a mulher Flora e o filho Ben encerraram o desfile no último carro. Quinta escola a passar pelo AMB na madrugada de domingo, a Gaviões da Fiel contou a história de Guarulhos, a cidade vizinha à capital paulista e com a segunda maior população do estado de São Paulo. A Dragões da Real levou a música caipira ao Carnaval de São Paulo. Os cantores Sérgio Reis e Roberta Miranda participaram do desfile, que fez referências a canções sertanejas conhecidas em suas alas e carros. A Unidos de Vila Maria foi a última escola do Carnaval 2018 a entrar na avenida. Cantando sobre o México, a escola da Zona Norte mostrou o México como berço das civilizações maia e asteca e trouxe ícones do país como personagens de Chaves e Chapolin, criados por Roberto Bolanhos, a pintora Frida Kahlo e festividades típicas do país nas alegorias e fantasias. Daqui a pouco você tem outras informações sobre o Carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro.
A polícia de Roraima prendeu no fim de semana o homem que ateou fogo nas 2 casas onde viviam ao todo 47 imigrantes venezuelanos. Ele confessou os crimes. Gordon Fowler, de 42 anos, nasceu na Guiana e é morador de rua em Boa Vista há 2 anos. Ele foi detido com 3 garrafas de álcool, uma com vestígios de gasolina e um isqueiro. Fowler contou ter agido por vingança porque venezuelanos o agrediram e roubaram a bicicleta dele. Ele disse que não se arrepende do que fez, mas que não pretendia ferir mulheres e crianças. Para o delegado, o caso tem traços de xenofobia. Na madrugada de segunda-feira passada, uma câmera de segurança gravou Gordon ateando fogo a uma casa onde vivem 31 venezuelanos. Houve uma explosão e os moradores conseguiram apagar o incêndio. Uma mulher teve queimaduras de 2º grau no rosto, pescoço e costas. Na madrugada de quinta-feira, ele incendiou outro imóvel, ferindo uma menina de 3 anos e os pais dela, que moram com mais 13 venezuelanos. O presidente Michel Temer interrompeu o descanso de carnaval no Rio de Janeiro e viajou para Roraima. Esta tarde, ele anunciou uma força-tarefa para cuidar da entrada de venezuelanos no estado. Ao lado de ministros e da governadora Sueli Campos, do PP, Temer disse que vai editar até quinta-feira uma medida provisória sobre o assunto. Segundo ele, será criado um comitê para tratar do aumento de venezuelanos em Roraima em meio à crise na Venezuela. Nós vamos providenciar uma medida provisória, talvez na quarta, quinta-feira, onde nós vamos destinar todos os recursos necessários, não vamos fixar valores, mas eu acabei de me comprometer com todos os recursos necessários para solucionar essa questão dos venezuelanos em Roraima. Isto contará com uma coordenação federal, comandada por um general do Exército, naturalmente em cooperação com o governo estadual. O presidente afirmou que o objetivo é levar os imigrantes para outros estados brasileiros, mas não deu mais detalhes. Do lado de fora do Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo, cerca de 300 manifestantes protestaram contra ele. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que as Forças Armadas vão duplicar os postos de controle no interior de Roraima e que um posto de campanha será deslocado para a fronteira, que serão construídos centros de triagem em conjunto com municípios e governo. A Prefeitura de Boa Vista estima que o número de venezuelanos na capital subiu para 40 mil devido à crise na Venezuela. O número representa mais de 10% da população da cidade. A crise migratória e os ataques a venezuelanos acontecem justamente no momento em que o presidente Nicolás Maduro ameaça invadir a Guiana. O governo Temer, inclusive, já se manifestou contrário à invasão. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A crise humanitária provocada pelo êxodo venezuelano levou o governo federal a fazer por pressão o que deixou de realizar por precaução. A visita de Michel Temer a Boa Vista, nesta segunda-feira, ocorre no instante em que já há cerca de 40 mil venezuelanos na capital de Roraima. O Estado pediu socorro e a ficha de Brasília finalmente caiu. Na expressão do ministro da Defesa, Raul Jungmann, o governo decidiu abraçar o problema. Durante mais de uma década, o governo brasileiro bateu palmas para a insensatez bolivariana de Caracas. A economia da Venezuela derreteu e os venezuelanos escorrem para os lados como se fossem detritos. Conversei com Raul Jungmann, que acompanhou o Temer. O ministro já havia visitado Boa Vista na semana passada. Ele foi às ruas onde mora boa parte dos refugiados. Perguntou a uma jovem venezuelana por que veio. E ela: vim porque não conseguia na Venezuela comida, remédios e emprego. Simples assim. A engrenagem do governo foi mobilizada para atingir 3 objetivos. O primeiro é fortalecer a presença federal na fronteira. Não para fechar as portas, mas para colocar ordem na chegada. O segundo objetivo é fazer um censo dos venezuelanos. Estima-se que 30% deles têm formação superior. A terceira meta é distribuir os refugiados entre os estados, tentando aproximá-los de oportunidades de trabalho. Não se trata de uma opção, mas de um imperativo humanitário. E o pesadelo tende a aumentar, pois a insensatez continua dando as cartas no governo autocrático da Venezuela. Por ora, a única coisa que diminuiu foi o som dos aplausos que vinham do Brasil. Boa noite.
Logo mais, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o cientista político Humberto Dantas, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fala sobre os novos desafios para políticos e partidos. São Paulo começou a semana com a madrugada mais quente do ano, com 22,6 graus logo ao amanhecer. É muito calor, a tarde também foi muito quente, com máxima em torno dos 31 graus, mas como previsto, choveu em alguns pontos da cidade. Vamos ver com a Mariana Armentano se esse calor vai continuar ao longo da semana por aqui. O tempo vai mudar. Chuvas e ventos de origem polar prometem refrescar o ar em parte do Sudeste, principalmente aqui em São Paulo. Na verdade, a previsão é de muita nebulosidade com chuvas a qualquer hora em toda essa área mais escura no mapa, entre o Nordeste catarinense, pegando boa parte do estado de São Paulo, sul de Minas, até o centro-sul do Rio de Janeiro. Na faixa litorânea, a previsão é de tempo bem fechado, até com temporais, viu? Vamos ver aqui como ficam as temperaturas em algumas capitais nesta terça-feira de carnaval? Olha só, no Rio de Janeiro a máxima cai dos 40 graus hoje para 31 amanhã, com chuvas a qualquer hora. Já em Vitória faz até 35 graus com tempo firme. Em Salvador a terça-feira de carnaval vai ter máxima na casa dos 30 graus com chuvinha rápida, assim como na capital pernambucana, onde o calor chega aos 31 graus amanhã. Já aqui em São Paulo, como a gente já falou, o tempo muda completamente por causa de áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria. Em boa parte do estado, incluindo aqui a capital, a Baixada Santista, o litoral sul e o Vale do Ribeira, chove a qualquer hora do dia e há risco até de chuva volumosa na costa. Só no norte do estado que o sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima fica em torno dos 29 graus em Ribeirão Preto, em Franca, em Araraquara e em Barretos e 30 graus em São José do Rio Preto. No litoral, quem aproveitou a praia hoje pegou um calorão de mais de 30 graus. Mas amanhã não vai fazer mais que 25 graus em Santos e que 27 em Caraguatatuba. Aqui na capital teremos chuvas e temperaturas mais amenas, viu? Nessa madrugada, mínima de 19, máxima amanhã à tarde de 24, com o tempo bem fechado por aqui. Aí na quarta-feira de cinzas, nada muda. E na quinta teremos temperaturas entre 17 e 25 graus, com tempo bem estável. A cidade de São Paulo ganha a primeira escola municipal de vela. O projeto Veleja São Paulo vai beneficiar 240 alunos da rede pública de ensino. O curso tem 11 meses e vai ensinar aos jovens as principais técnicas do esporte. Com uma paisagem dessas é difícil resistir, ainda mais porque esses são ventos que já levaram gente importante e até campeões olímpicos. O Robert Scheid mesmo, né? Ele começou, ele sempre treinou muito aqui, né? E já treina o filho dele também aqui na represa. Hoje, as estrelas são jovens de 10 a 18 anos. É a primeira escola municipal de vela, fruto de uma parceria com um banco privado que custeou todo o projeto. O foco serão alunos da rede pública de ensino que muitas vezes moram perto da represa de Guarapiranga, mas não têm condições financeiras para fazer aulas particulares. As crianças que moram à beira da represa, que tem muito crianças carentes, vão ter a oportunidade de usar a represa e conhecer esse esporte que eles só olham, não participam. Tem a oportunidade de a autoestima deles melhorarem muito, porque são crianças que são carentes, né? Eles sabem que não tem oportunidade de fazer um monte de coisa e eles vão se sentir especial. Isso ajuda na vida deles para tudo. Essas três amigas estão literalmente com este poder transformador nas mãos. Foi dando as primeiras puxadas nas cordas do barco que a Larissa tomou gosto pela coisa. Eu acho que tudo que me liga à água eu gosto bastante. O curso totalmente de graça vai durar 11 meses. Quando as turmas estiverem formadas, a capacidade será para 240 alunos. A vela é o esporte que mais deu medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Foram 18 no total, sendo 7 de ouro. Por isso que essa é uma aposta promissora. Quem sabe os bons ventos da Guarapiranga não conduzam a uma nova geração de campeões. Se depender da vontade de quem veleja por essas águas, o legado já está traçado. O Fernando começou pequenininho e já faz planos para seguir no esporte. Pretendo ainda tirar o arraiz, que é a habilitação, para poder dar aula. Você é professor, então? Isso, pretendo ser professor.
Hoje é a segunda noite de desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ontem, 7 escolas passaram pela avenida. Mangueira e Paraíso do Tuiuti também fizeram críticas políticas. A Império Serrano foi a primeira a desfilar na Sapucaí. A escola está de volta após ficar 8 anos fora do grupo especial. O enredo foi sobre outro império, da China. As homenagens incluíram o cantor Arlindo Cruz, fiel torcedor da agremiação que se recupera de um acidente vascular cerebral. Em busca de um título inédito, a São Clemente falou sobre os 200 anos da Escola de Belas Artes do Rio. Destaques para as fantasias pintadas à mão e a comissão de frente, que fez uma coreografia elaborada que envolvia um telão de LED em uma alegoria móvel. Sob o comando do carnavalesco Paulo Barros, a Vila Isabel contou as grandes invenções da humanidade e abusou do visual futurista, com muito brilho e luzes. A porta-bandeira usou uma saia de LED em chamas. Aniversariante do dia, o cantor Martinho da Vila, presidente de honra da escola, foi destaque no Abre Alas. O povo do samba é vanguarda popular, que tem fora dos macacos e não vou levar. A Paraíso do Tuiuti fez uma crítica à escravidão no Brasil. Em uma das alas, expôs como as reformas trabalhista e da Previdência representariam essa nova escravidão no país. Outra ala de destaque foi a dos manifestantes fantoches, uma ironia aos chamados paneleiros que saíram às ruas com camisetas do Brasil pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Já o último carro trouxe Michel Temer com a fantasia de vampiro com faixa de presidente. E assim, quando a lei foi assinada, o maluco doada assistiu o fogo do céu. A Grande Rio fez uma homenagem a Abelardo Barbosa, o Chacrinha. A escola viveu momentos de tensão após o último carro quebrar a 500 metros da entrada da Sapucaí. A evolução foi prejudicada e o desfile terminou com 5 minutos de atraso, que deve penalizar a escola. A Mangueira levou para a avenida um protesto irreverente, criticando o corte de verba da Prefeitura do Rio para as escolas de samba. Um dos carros representou o prefeito Marcelo Crivella como um boneco de Judas, acompanhado da frase: "Prefeito, pecado é não brincar o carnaval". Eu sou mangueira, meu senhor, não me leve mal, pecado é não brincar o carnaval. Chegou! A Mocidade Independente de Padre Miguel fechou a primeira noite do grupo especial, exaltando a Índia e a influência desta cultura para o Brasil, através das crenças e dos costumes. Grandes nomes da religiosidade foram lembrados, como Gandhi, Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá, defensores da paz entre os povos. Os filhos de Gandhi hoje são... E voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está na Avenida 23 de Maio e acompanha a dispersão de mais um bloquinho de carnaval. Olá, Sabrina. Olha, a festa aqui começou à 1h. Já acabou, mas o pessoal continua, não vai embora. E olha que nós estamos ainda no meio da festa. Tem mais um dia para o carnaval, oficialmente aqui em São Paulo. Dá só uma olhada. O pessoal ainda fica conversando, tem alguns pontos que o pessoal fica dançando com uma caixinha de som. Não vai embora, quase 8 horas da noite. E hoje foi um dia muito quente aqui em São Paulo. Nós passeamos aqui por várias partes da cidade e estava difícil, porque estava muito quente, mas o pessoal tem saúde de ferro, pelo menos para aguentar o carnaval até com a Feira de Cinzas. Amanhã, que é o carnaval, o último dia oficialmente, tem uma operação especial aqui para 23 de maio, com 2 blocos. Mas na cidade inteira, 380 técnicos da SP Trans vão fazer um atendimento, orientar as pessoas, principalmente para pontos de ônibus que estejam desativados e orientar as pessoas para circularem por outras rotas. E 3.000 agentes da CET também fazendo desvios no trânsito e orientando as pessoas para outros caminhos. Agora,
Estava falando que hoje a gente passeou por São Paulo, vendo outros bloquinhos. Amanhã tem um bloco LGBT aqui, também tem o Agrada Gregos, que fez muita gente pular no Parque do Ibirapuera. Mas nós passeamos por alguns bem diferentões. Nem pode reclamar que não gosta de carnaval, tem para todo gosto. Veja na reportagem. Pensa numa multidão que não cansa. A Praça da República, no centro, virou um formigueiro de gente fantasiada, cerca de 20 mil pessoas. Entre os blocos de hoje, o Lua Vai, um dos mais esperados. Só com um pagode dos anos 90. Agora que eu posso tirar uma foto com Raça Negra, não tem preço. Carnaval de São Paulo é isso mesmo. E quem não lembra das letras? Para quem realmente não lembra, o Caio resolveu dar uma mãozinha. Fez uma cola. A gente está aqui para ajudar os amiguinhos no carnaval. E aí você fez, mas eu não gosto de carnaval, não gosto de bloquinho. Mas aqui em São Paulo isso não tem mais desculpa não. Olha só onde a gente tá, um bloco punk. A gente toca versões marchinha do Cólera, Olho Seco, do Gritando HC, de bandas que foram importantes para a formação do punk no Brasil. Assim. Os próprios puxadores do grupo Originais do Punk, uma homenagem aos originais do samba, sabem que a união de punk e carnaval causa polêmica e nem todo mundo gosta. Mas e daí? Pelo menos a iniciativa fez o Eduardo participar pela primeira vez na vida de um carnaval de rua. E mesmo o punk, tá gostando. E agora, punk e carnaval, combinam ou não? Na verdade, não combina. Eles armaram uma mistura que deu muito certo, né? É uma química improvável e que o resultado foi fantástico. Nesse bloco, que está no 5º ano, as meninas cantam, as crianças brincam e tem até cachorro. E no meio tem ainda campanha contra assédio, para adoção de animais. Com quase 500 bloquinhos de rua, não tem como não se encontrar em algum. Festa, punk e conscientização. Uma multidão de foliões que desfilavam no bloco Boitolo, no centro do Rio, invadiu ontem o saguão do aeroporto Santos Dumont. Imagens nas redes sociais mostram o momento em que os foliões forçam as barreiras na entrada do aeroporto e invadem o saguão. Logo depois, eles se abaixam e fazem uma coreografia. Um protesto contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, que viajou para a Europa. Segundo a Infraero, o grupo entrou na área pública do aeroporto às 7 da noite e ficou por menos de 10 minutos. Apesar do tumulto, nenhuma operação do aeroporto foi afetada. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Stella Gontijo. Lembramos que logo depois do esporte, Maria Lídia entrevista o cientista político Humberto Dantas, coordenador do curso de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E por causa do carnaval, Santos e Palmeiras jogaram no sábado, completando a rodada do Paulistão que tinha começado na quinta-feira, né, Celso? Uma boa noite para você. Boa noite, Stella. São Paulo e Corinthians jogaram na quinta e na sexta, enquanto Santos e Palmeiras entraram em campo no sábado de carnaval, completando a sexta rodada do Paulistão. O Palmeiras manteve 100% de aproveitamento ao vencer fora de casa. Já o Santos ficou no empate em Araraquara. Confira os gols. O time da Vila abriu o placar após cruzamento preciso de Daniel Guedes, que terminou com a cabeçada de Eduardo Sacha. Santos 1-0. A Ferroviária empatou depois da bola cruzada por baixo para Léo Castro, que se adiantou e fez o dele, 1-1. 2 minutos depois, o estreante Gabigol, que voltou ao Santos, limpou o lance e bateu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro. 2-1 para os meninos da Vila. Mas a Ferroviária, em tarde inspirada, surpreendeu novamente e Luan empatou a partida, dando números finais ao jogo. Ferroviária 2, Santos também 2, placar final. A gente vai estar sempre batendo nessa tecla da reformulação de uma equipe. Hoje jogamos sem 7 jogadores no início do ano, então o Santos é uma nova equipe. Tiveram novos jogadores, novas contratações, jogadores ainda por chegar. Então a gente realmente, quando tiver com todo mundo, a tendência é que a gente possa estar mais forte ainda. Jogando fora de casa, o Palmeiras abriu o placar contra o Mirassol com essa jogada do colombiano Miguel Borja, 1-0. O time de Roger ampliou depois que o juiz viu esse pênalti na jogada do próprio Borja.
Na cobrança, o capitão Dudu converteu e fechou o placar. Mirassol 0, Palmeiras 2. Eu acho que foi uma atuação segura, madura, né, de uma equipe que está em evolução, mas a gente sabe que o futebol, por vezes, ele é ingrato. Eu preciso, não só em organização defensiva, mas principalmente em transições defensivas, a colaboração de todos. É assim que se constrói um grupo campeão. O Palmeiras está indo bem, né, Celso? Muito bem, 100% de aproveitamento, jogando cada vez melhor. É o time que mais contratou, né? A equipe que tem o melhor elenco. Isso está correspondendo dentro de campo com vitórias. 6 jogos, 6 vitórias, o Palmeiras é o time a ser batido. Você acha que pode ser um time campeão, como o técnico falou, que está construindo aí um time que pode ser campeão? Pelo menos essa é a expectativa. Se existe um grande favorito para os torneios da temporada, esse favorito é o Palmeiras. Isso não se pode negar. Agora vamos falar um pouquinho do Santos. O que você achou da atuação do Santos? O Santos ainda está em formação, né? O próprio Jair Ventura soa como desculpa, mas é uma realidade. Vários desfalques, alguns jogadores chegando agora, como é o caso do Gabigol, do Bruno Henrique ainda está para voltar, que está contundido. É um Santos que tem a perspectiva de melhora. Não vai figurar entre os grandes favoritos. Palmeiras e Corinthians são os grandes favoritos para a temporada. Mas é um time que pode, de repente, terminar a temporada de maneira digna, sem fazer feio. Ok, e o fim de semana também teve rede balançando lá na Europa. Destaque para os gols na Inglaterra, na Espanha e na França. O Manchester City ganhou mais uma e continua sobrando na liderança da Premier League. Na Espanha, o Real Madrid goleou o Real Sociedad e o Barcelona ficou no empate com o Getafe em 0-0. Na França, o PSG venceu com um gol de Neymar. Pelo campeonato francês, o líder Paris Saint-Germain visitou o Toulouse e venceu o adversário por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo nosso Neymar já no segundo tempo. O PSG tem 65 pontos na competição, 12 a mais que o vice-líder Mônaco. Na Espanha, o Real Madrid atropelou a Real Sociedad por sonoros 5-2. O grande destaque do jogo na capital espanhola foi o craque português Cristiano Ronaldo. Ele marcou 3 vezes na partida deste sábado e comandou a goleada merengue. Lucas Vázquez e Toni Kroos completaram o placar no Santiago Bernabéu. Quem também goleou neste final de semana, só que pelo campeonato inglês, foi o Manchester City. Jogando em casa, o time comandado por Pep Guardiola não tomou conhecimento do Leicester e venceu a equipe adversária por 5-1. O artilheiro argentino Kun Agüero fez 4 gols e acabou com a partida no Etihad Stadium. O garoto Sterling completou o resultado a favor dos Citizens. No Clássico de Londres, o Tottenham bateu o Arsenal pela contagem mínima graças ao faro de gol do artilheiro Harry Kane. O camisa 10 dos Spurs garantiu a vitória ao time mandante já no segundo tempo, após passe preciso de Ben Davies. E ainda falando sobre futebol europeu, amanhã tem 2 jogaços pela Champions League. Começam as oitavas de final do torneio de clubes mais importante do mundo. Enquanto o brasileiro vai seguir a folia de carnaval, o mundo do futebol volta as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira começa a fase de oitavas de final da competição com 2 jogos e já tem favorito em campo. O Manchester City quer manter o bom momento também no torneio continental, onde enfrenta o Basel da Suíça. Para o primeiro confronto fora de casa, o técnico Guardiola espera contar com a grande fase da dupla Agüero e De Bruyne, jogadores que estão arrebentando na atual temporada. O atacante argentino, por exemplo, marcou 4 gols na goleada dos Citizens por 5-1 contra o Leicester, nesse final de semana. Boa notícia para o treinador espanhol vem do departamento médico. Sané, Fabian Delph e Davi Silva estão recuperados e ficam à disposição para o confronto. Já o brasileiro Gabriel Jesus segue fora por lesão. Agora resta saber se o Basel vai ser capaz de parar a máquina comandada por Guardiola. Outro gigante europeu a entrar em campo nesta terça-feira é a Juventus. Vice-líder do campeonato italiano, só um pontinho atrás do Napoli, a velha senhora vem de 8 vitórias seguidas no torneio nacional e agora volta as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. O adversário é o Tottenham da Inglaterra, o que representa um incômodo tabu a ser batido.
O time de Turim foi eliminado nas últimas 5 vezes que encarou uma equipe inglesa em jogos eliminatórios. Além do retrospecto negativo, o time do técnico Maximiliano Allegri vai precisar superar o bom momento vivido pelos Spurs, que não perdem uma partida desde o último dia 16 de dezembro e passaram invictos pela fase de classificação da Liga dos Campeões, um grupo com Real Madrid e Borussia Dortmund. Para a partida desta terça em Turim, o treinador italiano vai apostar no poder ofensivo da dupla argentina formada por Higuaín e Dybala, embora este último ainda seja dúvida por conta de uma lesão muscular. O São Paulo inicia nessa semana a preparação para a disputa da Copa do Brasil, um título inédito para o clube do Morumbi. Estela, a Copa do Brasil é o único título nacional que o São Paulo ainda não conquistou. Mas pelo regulamento desse ano, essa segunda fase é de apenas um jogo e quem vencer passa adiante. Se houver empate, vai para os pênaltis. E pelos exemplos de Botafogo e Atlético Mineiro, que tomaram sustos dos times menores nessa mesma fase da competição nas semanas anteriores, o São Paulo não pode se descuidar. Confira. Preparativos aqui atrás do tricolor paulista para um jogo decisivo quinta-feira. Nem mata-mata é mata. Partida única, segunda fase da Copa do Brasil, aquele papo de empate. Classificando a equipe de melhor ranking não vale para essa fase da Copa do Brasil. Se o São Paulo empatar com o CSA em Alagoas na quinta-feira, decisão por pênaltis. O São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil. A melhor campanha foi em 2000, bateu o vice-campeão, perdeu um jogo praticamente ganho para o Cruzeiro dentro do Mineirão. E para esse jogo de quinta-feira, o professor Dorival Júnior, que bate bola ali ao fundo com o Reinaldo, deve manter a mesma escalação. O único de fora dos titulares deve ser o Petrus, porque o Petrus foi expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, pegou 2 jogos, cumpriu a primeira contra o Madureira na Copa do Brasil, cumprirá a segunda diante do CSA nesta quinta-feira. Hudson entra no lugar dele, é o que deve acontecer, Hudson começando como titular esse jogo, no mais... Eu repito, a escalação que vem atuando a força máxima do São Paulo para tentar este título inédito é apenas o início de uma caminhada. E para essa partida, o Arboleda, que se reapresentou das férias com um problema muscular, deve ser relacionado pela primeira vez. E ao lado dele, no banco de reservas, também pela primeira vez, a estreia de Valdívia, recém-contratado, figurando como opção para o decorrer da partida. Bom, a expectativa é grande, né? E a cobrança também dos torcedores por esse título, né, Celso? Sim, mas... O São Paulo que tem tantos outros títulos, né? É verdade, mas não está entre os favoritos, não. Vai ter que tomar muito cuidado com o CSA. Atlético Mineiro classificou na Bacia das Almas, Curitiba na Bacia das Almas e o Botafogo foi eliminado. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado, porque se der empate, vai para os pênaltis e nos pênaltis tudo pode acontecer. Tá certo, tá Celso, uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Tá aqui com a gente amanhã? Isso. Carnaval? É isso então, aí. Tá bom, obrigada, Celcinho. Celcinho. Até amanhã. Com você, Gamberini. Foi recuperada hoje a caixa preta que pode ajudar a esclarecer as causas do acidente com um avião bimotor que caiu na Rússia domingo e matou 71 pessoas. O avião da companhia Saratov Airlines caiu ontem de manhã na região de Argo Novo, perto de Moscou. Ele tinha decolado da capital russa com destino à cidade de Orsk, na fronteira com o Cazaquistão. O voo duraria pouco mais de 2 horas, mas a aeronave caiu cerca de 6 minutos depois da decolagem. O Serviço Oficial de Transportes da Rússia confirmou que não há sobreviventes. Morreram os 65 passageiros e os 6 tripulantes. A expectativa é que a operação de resgate dos corpos e retirada dos destroços do avião seja complicada, já que há muita neve. Vanessa Trump, nora do presidente Donald Trump, foi hospitalizada depois de passar mal ao abrir uma carta com um pó suspeito. Vanessa, a mãe dela e uma terceira pessoa foram levadas a um hospital de Manhattan por precaução. Segundo a polícia, um teste preliminar indicou que a substância não é perigosa. A correspondência era dirigida ao marido de Vanessa, Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente com a sua ex-esposa Ivana. Autoridades norte-americanas estão em alerta sobre cartas com pó branco desde 2001, quando envelopes com antrax foram enviados à imprensa e a parlamentares. Na época, 5 pessoas morreram. Logo mais, na entrevista do dia com Maria Lídia, o cientista político Humberto Dantas fala sobre a renovação na política. Até já.
Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desafio de políticos e partidos para a renovação na política. Quem analisa é o cientista político Humberto Dantas, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do curso de Ciência Política da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E eu lembro a você, a TV Gazeta agora está na NET de Brasília e do Rio, nos canais 187 e 687. Obrigada por estar conosco. Num momento de tanta incerteza, são muitas as perguntas. Nem bem tomou posse. O novo presidente do TSE disse alto e bom som que ficha suja é irregistrável. Como é que você traduziu essa fala? Olha, nesse caso em especial, como ele disse inclusive que um país não pode ser governado por um indivíduo ficha suja, como um claro recado àquele recado que Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao país quando disse que não respeitaria aquilo que lhe foi imposto pela justiça. Não à toa, em seguida, e percebendo que comprou uma briga talvez maior do que aquela que lhe seja possível suportar, o PT já deu alguns sinais de reaproximação com a justiça, mas acho que é um sinal claro, Maria Lídia. Bom, além das incertezas, existe também muita tensão, né, que faz parte nesse quadro. A incerteza, ela resulta em insegurança e tensão. Isso aí é previsível. E existe aí uma grande expectativa em relação ao destino do ex-presidente Lula, se ele vai ser preso, se ele não vai, se vai continuar candidato ou não. Ao mesmo tempo, têm sido muito divulgadas as imagens de políticos conhecidos, autoridades institucionais que estão presas, como é o caso do Gedel Vieira Lima, imagem dele chorando, que foi abandonado pelos amigos, do ex-ministro Henrique Alves, que está com depressão, tomando medicamentos, o próprio Paulo Maluf, que está sofrendo de outros males. Essa realidade, o que é que ela estimula no eleitor? É o sentimento de vingança? Fica satisfeito ou aumenta o desejo pela renovação na política? Olha, eu acho que as duas coisas não são excludentes, né? Quer dizer, ela pode aumentar o desejo de renovação na política, e ela pode aumentar também essa sensação de que há necessidade de vingança. E essa vingança a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente constrói a lógica democrática por meio desse tipo de vingança, se ela for feita de maneira muito claramente associada à boa aplicação da lei e à boa aplicação da justiça. Mas vai ficar também, Maria Lídia, eu acho que isso é muito importante de destacar, sempre um grande ponto de interrogação e um sentimento de dúvida de que por que alguns estão e outros não estão nesta situação, por exemplo, de prisão e de investigação e etc. E o elemento muito provavelmente mais capaz de explicar isso, a despeito de outros elementos, é o tal foro privilegiado. Claro que a gente pode chegar, por exemplo, no caso do governador de Rondônia, do ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, que está com um pé na candidatura e, ao mesmo tempo, já estava condenado a mais de 10 anos de cadeia, né, e está aí às voltas com uma tentativa de a gente entender por que reverter uma pena desse tamanho em serviço social. Então, existe um sentimento claro de que a justiça, por vezes, falha e falha gravemente ou não é igual a todos, mas eu acho que o principal elemento que diferencia determinados políticos de outros é esse foro privilegiado que a gente tem que discutir no país e a sociedade precisa se posicionar em relação a ele. E o Supremo Tribunal Federal, principalmente. Né? E o próprio Legislativo, quer dizer, a gente precisa... Bom, aí já vai ficar complicado. Compreender essa situação. Porque aí é uma questão de legislar em causa própria, né? Ou então, anti-causa própria, ou né? Anti, não, no sentido de rejeitar, né? Sim, claro. Aí permanecer o benefício. Bom, mas com esse sentimento todo, em ano eleitoral, é interessante como se avoluma, como aparecem novos movimentos pela renovação na política. Existe um debate nas redes sociais que se amplia, as pessoas querendo nomes novos para assumir cargos institucionais e partidos políticos mostrando interesse nas novidades que estão aparecendo por aí.
Isso sinaliza que a política começa a se oxigenar? Eu acho que isso mostra que a política precisa dar respostas. Por vezes elas podem ser muito interessantes e muito boas e muito razoáveis do ponto de vista daquilo que se espera em termos de renovação. Por vezes podem ser respostas velhas e bem pouco razoáveis àquilo que a sociedade deseja. Vou dar alguns exemplos. Partido político mudar de nome não é uma resposta razoável, né? E muitos estão correndo atrás disso. Continuam dirigidos rigorosamente pelos mesmos agentes, levados adiante pelas mesmas cabeças, pelos velhos caciques que sempre lá estiveram. Então, isso me parece pouco razoável à luz daquilo que a sociedade deseja. Alguns partidos políticos se aproximarem desses movimentos de renovação na política, a gente precisa calcular se eles efetivamente estão a fim de se oxigenar desta nova política ou simplesmente estão buscando isso por uma questão pura e simples de sobrevivência. A gente tem que considerar que esse ano os partidos que não performarem, por menor que seja essa tal cláusula de desempenho, vão perder muitos recursos e não vão ter acesso a muito daquilo que faz com que os partidos sobrevivam. E um terceiro ponto é os movimentos de renovação política, que é importantíssimo a gente destacar, não são apenas movimentos progressistas, são também movimentos conservadores de renovação na política, que a despeito de se manterem fiéis a, entre aspas, e com todo o respeito, valores mais antigos ou valores mais tradicionais, são movimentos que têm falado em novas pessoas levarem adiante esses movimentos conservadores. E esse é o mal grande o jogo. movimento conservador? Não considero um mal, Maria Lígia. Sinceramente falando, por mais que eu possa ter ideias mais ou menos progressistas ou mais ou menos conservadoras, elas existem, elas coexistem na sociedade e esta sociedade será mais democrática sempre que forem respeitados esses movimentos. Portanto, os conservadores se arrumarem não é ruim para a democracia, assim como, obviamente, os progressistas se arrumarem também não é ruim. E é dessa junção, desse encontro que a gente vai fazer a nossa democracia e isso é absolutamente fundamental. Eu agradeço muito sua entrevista, agradeço seus esclarecimentos nesse momento, como dissemos no começo, que é difícil, de muita incerteza, como se houvesse aí uma neblina dificultando a clareza da realidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Palácio de Kensington, no Reino Unido, anunciou hoje mais detalhes do casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle. A cerimônia marcada para o dia 19 de maio no Palácio de Windsor vai acontecer ao meio-dia pelo horário local. Segundo o comunicado, a celebração será na Capela St. George e conduzida pelo reverendo David Conner. Mas quem irá oficializar o matrimônio é o arcebispo de Canterbury, Justin Wembley. A estimativa é que 800 pessoas compareçam. Depois, o casal vai percorrer de carruagem pontos importantes de Windsor e retornar ao castelo. Mais tarde, vai ter uma festa privada para amigos e familiares. Nos Estados Unidos, o ex-presidente e a ex-primeira-dama, Barack e Michelle Obama, ganharam retratos que vão ficar expostos numa galeria de Washington. A Galeria Nacional de Retratos de Washington apresentou hoje os quadros, ambos pintados por artistas afro-americanos e escolhidos pessoalmente pelo casal Obama. O ex-presidente foi retratado por Keira Wiley e a ex-primeira-dama por Amy Sherwood. A galeria faz parte do grupo de museus Smithsonian e possui uma coleção completa de retratos presidenciais. Outro conjunto de quadros de Obama e da mulher vai ficar pendurado na Casa Branca. A visitação das pinturas será aberta ao público amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Temer, em Roraima, promete resolver a crise dos refugiados venezuelanos. Já são 40 mil em situação dramática e devem ser levados para vários estados. Dia de vacinação contra a febre amarela na região do aeroporto de Congonhas. O esquema de emergência foi montado por causa da morte de um sacuí em área urbana. Blocos de carnaval se espalharam por São Paulo e atraíram grande público. Pela primeira vez, a festa ocupou a Avenida 23 de Maio, uma das principais da cidade. E depois de 2 noites de desfile, escolas de samba paulistanas aguardam a apuração amanhã. Você viu hoje como foi o grande espetáculo que agitou o sambódromo do Anhembi. Alunos da rede pública na Escola de Vela, um esporte campeão de medalhas olímpicas brasileiras. O curso é de graça, dura quase um ano e vai ser dado na represa Guarapiranga.
A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, tem um bate-papo com muito humor sobre a vida adulta.